Pensadores da Nova Esquerda. Roger Scruton. Capítulo 10. Immanuel Wallerstein. Um dos problemas mais importantes que se colocou para a nova esquerda nos anos 1960 e 70 foi o da criação da dimensão internacional de seu movimento. Lenin não tinha dúvidas de que o proletariado existia como uma classe internacional. Além disso, havia chegado ao seu conhecimento a obra de J.A. Robson, que em 1902 apresentara sua análise popular do imperialismo como a busca por monopólios. Esta ideia inspirou o que talvez tenha sido a falsa teoria mais influente e persistente na história do mundo moderno: a teoria do imperialismo como a fase superior do capitalismo. Para citar o título do volume publicado por Lenin em 1917. De acordo com Lenin, a burguesia é, tanto quanto o proletariado, uma classe internacional, e o capitalismo é uma força internacional, assim como o socialismo, o que tinha surgido em oposição àquele. O imperialismo, argumentou, é uma necessidade econômica para a economia capitalista, pois por meio dele se busca superar a, de outra forma inevitável, taxa decrescente de lucro, que conduziria a economia capitalista ao seu fim. O imperialismo, no entanto, conduz a competição internacional por mercados e recursos, e, portanto, a guerra imperialista, e por meio desta, ao colapso final do capitalismo. Esta teoria é uma ortodoxia no mundo comunista. Ela foi especificamente readaptada para o mercado africano no slogan "Neocolonialismo como a fase final do imperialismo", para tomar emprestado o título de outro livro influente, escrito em 1965, por Kwame Nkrumah. Está claro, contudo, que as colônias não proveram um mercado real para os produtos europeus. Se elas forneceram tal mercado, então os povos das colônias devem ter sido mais livres e mais prósperos do que admite a crença litúrgica em sua escravidão. Por estas razões, poucos socialistas no Ocidente puderam aceitar a teoria em sua formulação original. Foi necessário encontrar uma forma adaptada que fizesse o mesmo trabalho moral da versão de Lenin, representando o capitalismo como uma força internacional em eterna expansão e constante opressão, sem ser tão explicitamente contrária ao preconceito daqueles destinados a consumi-la. O problema ganhou uma nova urgência nos anos 70, quando uma geração que não tinha conhecido a realidade da Guerra Mundial emergiu à conscientização política. Uma geração que, consequentemente, não tinha, conforme os interesses da aliança contra Hitler, fechado seus olhos para a verdade acerca da União Soviética. Não parecia mais ser possível inspirar a lealdade dos jovens, fazendo despertar suas simpatias por aquela famigerada revolução em um só país, que já tinha de fato e notoriamente levado seus hábitos inatos de derramamento de sangue para tantos outros países. Em geral, era oportuno desviar a atenção das realidades do comunismo soviético, direcionando-a para aqueles outros lugares em que a revolução ainda não havia ocorrido, particularmente o Terceiro Mundo. Isto não apenas tinha a vantagem de dissimular o totalitarismo soviético, mas também propiciava à União Soviética uma imagem positiva, como o parceiro natural dos movimentos de libertação
de todos os lugares. E como a única força capaz de iniciar o processo por meio do qual as terríveis injustiças do colonialismo poderiam ser remediadas. Teoricamente, esta mudança foi enorme, ao ponto de não poder ser imediatamente abarcada nas categorias marxistas existentes. A esquerda adquiriu uma circunscrição totalmente nova e imprevista. O trabalhador proletário da cidade europeia deu lugar ao homem da tribo banhado pelo sol da selva africana, como o principal beneficiário da condescendência da política de esquerda. Apesar de a mudança teórica ter sido imensa, a mudança emocional foi, contudo, discreta. O camponês do terceiro mundo encaixava-se no papel dramático de vítima social, tão bem quanto, ou talvez ainda melhor. E o proletário industrial, em especial seu estilo de vida, sua condição mental e suas circunstâncias geográficas, juntos talvez façam dele um ser quase incognoscível. Desta forma, não apresenta qualquer obstáculo à imaginação simpatizante. Como o proletário do pôster soviético, ele se ajusta, em cada detalhe, ao sentimento de seu defensor. Ele tem a suprema virtude política de estar escondido. É o Deus absconditus da nova liturgia política. Além disso, ele empresta à sua figura a crescente paixão por ecologia. Ele consome apenas o que produz e produz apenas o que precisa. Ó, que limpinho! Diferentemente do proletariado europeu, ele não é um desastre ecológico. Sua incognoscibilidade combina-se, portanto, com os rumores de sua qualidade atóxica para recuperar o mito do bom selvagem e libertar a torrente de sentimento russoísta que arruinou a Europa no século XVIII e ameaça arruiná-la outra vez. Pausa aqui, pessoal. Cita-se aqui o livro A Revolução Francesa, de Pierre Gachot, narrada neste livro. Acompanhe também, acesse a playlist e entre lá. Você vai entender a citação dada aqui por Roger Scruton. Retornando. Sobe o som. Não devemos nos surpreender, portanto, ao descobrir que padres cristãos, que no século XIX viajavam para divulgar a esta criatura as boas novas da salvação, agora repitam a viagem não como missionários, mas como peregrinos, para louvar os que previamente tentaram converter. O camponês do terceiro mundo tornou-se o protótipo cristão da expiação de nossos pecados, a vítima pura e sofrida que pode nos redimir, desde que confessemos nossa falta mais grave. Ele passou de cordeiro pastoral a bode expiatório, sem atravessar qualquer período intermediário, como ovelha complacente. A tarefa redentora do socialismo é refazer o mundo à imagem dele, e também a seu favor. O terceiro mundismo, portanto, ajudou a preencher a lacuna criada pelo desaparecimento do proletariado industrial. Ele produziu uma vítima com a qual a classe média radical pode se identificar, bem como uma causa pela qual ela pode lutar. Ainda mais importante, pelo fato de tocar no motivo radical mais profundo, esta causa tem o poder de envergonhar nossos governantes. Ela sugere políticas nocivas aos interesses do mundo capitalista e favoráveis às guerras de libertação, que prenunciam a transição das nações independentes ao irreversível pertencimento ao bloco comunista. Em outras palavras, o terceiro mundismo confere aos gestos impertinentes dos radicais a dignidade de um propósito moral.
Inverte a narrativa sobre um pretexto humano. Nota do narrador. O efeito do terceiro mundismo, ao prover uma causa socialista internacional, foi enorme. Encontrou corporificação em Willy Brandt, presidente da Internacional Socialista, o qual, como chanceler da Alemanha Ocidental, fez mais do que qualquer outro político do pós-guerra para enfraquecer a posição estratégica da Europa Ocidental. O relatório de Brandt é talvez o documento mais entediante e empoderado a conquistar o estatuto de Manifesto Radical. De qualquer forma, sua autoridade é agora contestada nos círculos radicais, ou, se questionada, é apenas por não ir longe o suficiente em seu radicalismo. Suficientemente interessante é o fato de ter se tornado um dos poucos itens de leitura obrigatória no novo estilo de cursos acadêmicos politizados. Peace Studies, estudos sobre a paz, na University of Bradford, por exemplo. E agora, acredite se quiser, World Studies, estudos do mundo, no World Studies Teacher Training Center, de New York University. O relatório Brandt apresenta os fatos importantes sobre os quais o terceiro mundismo se fundamenta, e não obstante a fraqueza da teoria que estes fatos se propõem a sustentar, não há dúvida sobre a exortação política que se percebe em sua leitura. E quanto à teoria? Discutindo Gramsci, apontei a enorme importância da ideia de correção teórica dentro da política radical. Deste modo, mesmo que a teoria em questão seja como a de Althusser, tautológica e teológica, ela deve existir, desde que o radical identifique em seus sentimentos a ocasião certa para a ação política. Sem a teoria, a legitimidade intelectual exclusiva do governo entra em colapso. Sempre que uma causa radical é encontrada, portanto, é preciso prover uma teoria que converta o sentimento ardente em praxis justificada. Nesse ensejo, devo discutir a teoria oferecida por Immanuel Wallerstein, professor radical de Nova York, que depois de participar ativamente das galhofas de 1968 em Colômbia, mudou-se inicialmente para McGill University, em Montreal, e, a seguir, para State University of New York, em Binghamton, presidindo o Fernand Braudel Center for the Studies of Economies, Historical Systems and Civilizations, Centro Fernand Braudel para Estudo das Economias, Sistemas Históricos e Civilizações. Conhecedores da educação politizada naturalmente perceberão a mensagem contida neste título. O conceito de sistema histórico é mais ou menos exclusivo de um certo tipo de teoria marxista. Fernand Braudel é o historiador francês que, em abrangente compilação da história humana, forneceu os conceitos fundadores do terceiro mundismo, e em especial a teoria de que o maior obstáculo das nações em desenvolvimento é a economia internacional em sua forma existente, com sua distribuição de tarefas econômicas desigual e opressiva. A obra de Wallerstein é menos detalhada e menos cientificamente escrupulosa que a de Braudel. Ao mesmo tempo, tem ambições teóricas maiores. O seu tom soa mais absoluto. Na verdade, The Modern World System e o capitalismo histórico e a civilização capitalista contém o que é provavelmente a tentativa mais dogmática e, sem dúvida, mais assertiva de fornecer uma análise do capitalismo internacional sobre a qual sustentar uma política radical de terceiro mundo.
As teorias sistêmicas não são, de forma alguma, um monopólio da esquerda política. Tampouco é novo o seu uso como um instrumento anticapitalista. Europeus orientais começam a lamentar a menção da teoria da convergência proposta por Gordon Skilling, especialista em Tchecoslováquia, cuja experiência ainda precisa convencê-lo do óbvio. De acordo com esta teoria, o sistema do capitalismo mundial e o sistema do socialismo mundial estão sob a pressão da mútua interação e gradualmente convergindo. As diferenças entre a democracia americana e o totalitarismo soviético são cada vez mais superficiais, disfarçando uma similaridade profunda e sinistra. Esta teoria mostra o uso que pode ser feito do pensamento sobre sistemas. A crítica aos estados socialistas torna-se, ao mesmo tempo, uma crítica às democracias ocidentais. Aquilo que é verdadeiramente terrível nos primeiros, controle totalitário, ou admirável nas segundas, representação sistemática, torna-se da mesma forma características superficiais e relevantes para a realidade moral subjacente. Como é frequente entre os instrumentos teóricos que agradam à esquerda, uma realidade profunda é encontrada e tida como verdadeira guardiã de atributos morais, para contrastar com a aparência superficial em que o liberal ou o conservador colocam sua fé iludida. A resposta correta, é claro, consiste em inverter o argumento. O que é ilusório é a aparência da profundidade. E o que carrega os atributos morais de um corpo político é precisamente o domínio superficial, em que as pessoas vivem e agem como animais sociais. Para entender a abordagem de Wallenstein, entretanto, devemos retornar ao paradigma da análise profunda. A teoria da luta de classes como desenvolvida por Marx. O apelo perene da teoria de Marx e a razão por que ela sobreviveu a tantas refutações está na sua habilidade em capturar o sentimento socialista fundamental. Ela transforma a desigualdade em injustiça e assim justifica aquela violência por igualdade que desperta as simpatias da classe heróica. Cingida ao essencial, a teoria marxista diz o seguinte: em virtude da minha posição nas relações de produção, pertenço a uma determinada classe. As duas classes primárias do capitalismo, as da burguesia e do proletariado, são formadas respectivamente por aqueles que controlam os meios de produção e por aqueles que controlam apenas a sua força de trabalho e que, portanto, precisam fazer um contrato com os primeiros a fim de produzir alguma coisa. O proletariado é remunerado com o valor de troca da sua força de trabalho, que é o valor suficiente para reproduzi-la. O excedente de seu produto é apropriado pela burguesia. Sendo assim, uma parte acumula o excedente, enquanto a outra meramente sobrevive. O proletariado sofre um processo de empobrecimento, enquanto a burguesia colhe sem restrições o fruto de seu controle dos meios de produção. As relações de produção que unem as duas classes são, portanto, inerentes e antagônicas. Qualquer vantagem de um lado se constitui numa desvantagem para o outro. A luta de classes representa a emergência no cenário político do antagonismo intrínseco às relações de produção. Assim, o proletariado tentará tomar posse dos meios de produção a fim de retomar o controle do produto de seu trabalho. Ai, que saco essa teoria.
O aspecto interessante da análise é a sua descrição das partes em luta. Não são indivíduos, mas classes. O indivíduo burguês não faz ao indivíduo proletário o que a burguesia como classe faz à classe proletária. A distinção é moralmente crucial, pois não é preciso haver qualquer injustiça nas relações entre os indivíduos. Não obstante a amplitude da disparidade de ganhos das respectivas classes. Em circunstâncias favoráveis, o trabalhador encontra-se livre para iniciar um processo de negociação e interrompê-lo perante qualquer violação de seus termos. As circunstâncias em questão são deveras complexas, envolvendo sindicalização, legislação que regule a jornada de trabalho e disposições de assistência social que assegurem ao proletário sua sobrevivência no período de recesso do trabalho. Mesmo assim, nas circunstâncias corretas, pode existir entre as partes do contrato salarial tanta liberdade e justiça quanto aquelas que sempre existem entre indivíduos, que mesmo separado por seus interesses diferentes, assinam um contrato em vantagem mútua. É claro que a relação é em certo sentido desigual, mas isso é inevitável. Um contrato só é possível quando um lado pode oferecer ao outro algo que este deseje ou de que precise. Em outras palavras, é apenas uma situação de desigualdade que o conceito de pura negociação faz sentido. É quando transferimos nossa atenção das relações entre indivíduos para as relações entre classes, argumentam os marxistas, que a opressão se torna aparente, visto que a classe burguesa tem competência exclusiva para determinar à classe operária os termos por meio dos quais esta pode viver, trabalhar e satisfazer suas necessidades. Ou pelo menos assim parece ser. É justamente nesse ponto, entretanto, que as percepções socialistas e não socialistas divergem. Para os socialistas, a burguesia age como uma classe para assegurar a permanência do equilíbrio social ao seu favor. O mesmo equilíbrio de que o proletariado é vítima injustiçada, como classe e também individualmente. Supõe-se que a burguesia seja um tipo de agente moral, coletivo, que realiza e sofre ações em conjunto, e que pode, por estas ações, ser louvada ou culpada. Sem esta suposição, torna-se incoerente acusar a burguesia de injustiça ou ressentir-se de seu domínio. Também se torna incoerente e, na verdade, imoral ressentir-se, punir ou, por exemplo, expropriar alguém como um membro da burguesia. Em outras palavras, sem o pressuposto da burguesia como um agente corporativo, a torrente de emoção radical fica obstruída. O fluxo livre de ressentimento radical requer a personificação da burguesia. Dando-lhe crédito, Marx considerava que sua teoria destruía qualquer possibilidade de personificação. Crash, argumentava, não é mais que a descrição teórica de uma estrutura material. Ao mesmo tempo, sua própria linguagem, em especial a retórica incendiária do Manifesto Comunista, o trai. E é justamente esta linguagem incendiária que se imbricou no pensamento de esquerda. Ela criou a imagem do proletário como a vítima da injustiça e a imagem da burguesia como a opressora insolente do trabalhador. Trabalhador do qual a burguesia retira o seu sustento. Ademais, ser um proletário ou um burguês torna-se um atributo moral, parte de seu caráter. Você é considerado virtuoso ou corrupto por pertencimento à sua classe social. Para se chegar a essa conclusão emocional,
a consciência socialista precisa evitar uma série de fatos desconfortáveis. Por exemplo, o fato de que uma pessoa pode ser ao mesmo tempo empregador e empregado, ou ser empregado hoje e empregador amanhã. Plano de carreira. E o fato de que a ordem burguesa madura lança toda a propriedade num fluxo de titularidade mutável e estabelece uma recompensa para o desenvolvimento de qualquer habilidade. Reconhecer estes fatos, no entanto, é olhar para além do mito da luta de classes. Para personificar a burguesia, é necessário associá-la a uma pessoa coletiva. Duas destas pessoas coletivas carregam grandes dessemelhanças: o Estado e a empresa. É um reconhecido princípio do direito que ambas devem ter personalidade jurídica, responsabilidade jurídica, bem como direitos e deveres jurídicos. E o que é possível no direito também é possível no âmbito dos princípios morais. O golpe de mestre do marxismo é identificar uma classe inteira com o Estado e encontrar nas ações genuinamente atribuídas ao corpo político a realidade moral desta classe dominante. Por esta estratégia, a classe dominante torna-se a perpetradora da injustiça social, enquanto a classe mais baixa, que supostamente não ocupa posição alguma no aparato estatal, não é perpetradora de nada, visto que não possui personalidade. Sendo assim, quando ela toma o poder, é para paradoxalmente abolir o poder, e assim abolir a responsabilidade jurídica da qual ela poderia, de outra forma, vir a ser acusada. Aqui é que encontramos a transformação emocional crucial, a qual enfeita a neutralidade das relações de produção com os atributos morais de injustiça e opressão. A teoria é filosoficamente dotada de extrema dubiedade e pressupõe justamente o tipo de atuação de classes que a economia marxista repudia. É também, acredito eu, moralmente perniciosa, pois nos convida a culpar o que não pode ser culpado e a nos vingarmos de erros imaginários cometidos contra inocentes. Foi a inspiração nestes sentimentos classistas que levou ao massacre dos gulags, à revolução cultural e à purificação da ordem social exercida por Pol Pot no Camboja. Apesar disso, o charme da teoria permanece absoluto e avassalador. Foi por meio da extensão dela no âmbito internacional que os pensadores como Wallerstein dotaram o terceiro mundismo com o substrato fundamental de indignação moral. A nova teoria internacionalista requer apenas 3 estágios argumentativos. Primeiro, precisamos identificar na situação internacional um opressor coletivo e sua contraparte oprimida também agrupada num coletivo. Segundo, precisamos encontrar uma ligação material entre a prosperidade de um e o empobrecimento do outro. Terceiro, precisamos demonstrar como opressor como ele age para sustentar esta ligação. Então, dotar as suas ações com o caráter da responsabilidade jurídica. O primeiro passo é simples e óbvio. O segundo envolve alguma variação na teoria do imperialismo capitalista. E o terceiro contém o truque retórico essencial, aquele da identificação de uma classe. E esta precisa, é claro, ser a mesma classe dominante, contra a qual o radical conduz sua luta pessoal, com as devidas personalidades jurídicas. Estas personalidades são invariavelmente identificadas com os estados capitalistas ocidentais
e as empresas multinacionais. O fio condutor do argumento de Wallenstein concentra-se inteiramente no terceiro passo. Isto porque ele se dá conta de que, sem esse argumento, os outros dois não possuem qualquer apelo emocional e a acusação de injustiça não é sustentável. Sendo assim, seu ponto de partida é a mais extraordinária descrição daquilo que ele denomina capitalismo histórico. O que distingue este sistema histórico é que o capital utilizado, investido de uma maneira muito especial, é utilizado com o objetivo ou intenção primária de autoexpulsão. Assim, ao longo do tempo, priorizou-se a acumulação de capital sobre os objetivos alternativos. Tais observações são um imenso absurdo em termos econômicos. Uma acumulação é capital apenas na medida em que representa, para o acumulador, um objeto de troca em potencial. A acumulação não é capaz de se tornar o objetivo primário na atividade econômica, sem o efetivo desaparecimento do capital. No entanto, Wallenstein não se interessa o suficiente pela análise econômica ao ponto de se incomodar com esta objeção. O que interessa em sua descrição do capitalismo é o fato de ela conter, de forma pré-moralizada, uma referência e uma finalidade maior. O implacável e, curiosamente, autocentrado objetivo do dono do capital, a acumulação de ainda mais capitais. O objetivo familiar à análise dos moralistas de todos os tempos, como motivo de avareza humana. Por meio disso, somos levados naturalmente à visão de que, em busca de acumular mais e mais capital, os capitalistas buscaram mercantilizar mais destes processos sociais em todas as esferas da vida econômica. Este processo demarca as regras básicas da produção capitalista e, no decorrer do tempo, os aplicadores de tais regras tornaram-se ainda mais intransigentes. Sem dúvida, as regras são absurdas. Alguém acumula capital a fim de acumular mais capital. Capitalistas são como ratinhos brancos em uma esteira correndo mais rápido a fim de correrem mais rápido. Por que brancos? Nos perguntamos. Mas a dúvida não demora a ser sanada. Pois enquanto, no processo, sem dúvida, algumas pessoas vivem bem, outras vivem miseravelmente. E estes outros são constituídos cada vez mais pelos povos do terceiro mundo. Estes povos oprimidos não são apenas vítimas da expansão capitalista que causou seu empobrecimento, mas também do racismo que compõe sua moldura ideológica e que atribui miséria dos povos negros do mundo à sua inerente degradação moral. Racismo, insiste Wallenstein, não tem nada a ver com xenofobia. Muito pelo contrário. Racismo foi o modo pelo qual vários segmentos da força de trabalho, dentro da mesma estrutura econômica, foram obrigados a se relacionarem uns com os outros. O racismo serviu para manter grupos desfavorecidos da linha e para utilizar os setores médios como os soldados não pagos do sistema policialesco mundial. As citações dão mostra da tonalidade prevalecente na obra de Wallenstein. Enraivecida, impetuosa, sedenta de punição ao opressor, cuja natureza é tão parcamente descrita, como se fosse para evitar a resistência às suas acusações. Afinal,
em última análise? Quem é este desapiedado acumulador de capital? Você? Eu? A senhora Thatcher? A linguagem define o tom da teoria, por meio da qual o primeiro e o segundo passos da visão socialista serão, então, desenvolvidos. Porque, estabelecido isto, fica aberto o caminho para Wallerstein apontar a desigualdade econômica entre nações ricas e pobres, a maior fonte de opressão sistemática existente no mundo moderno. É a opressão precisamente porque esta é a finalidade maior do capitalismo. A acumulação não requer mercados, mas mão de obra barata. E foi na busca por mão de obra barata que o capitalismo se espalhou pelo mundo, persuadindo os inocentes a abandonarem seus hábitos pastoris de produção, ocasionando a proletarização do terceiro mundo e a ruína de seu povo. Em comparação com a desigualdade entre norte e sul daí resultante e o ultraje moral que ela atesta, a menor diferença entre o totalitarismo soviético, que é só uma forma específica de capitalismo de Estado, e a democracia americana, que é o capitalismo na sua forma mais vil e desenfreada, desvanecem em insignificância. Para engolir tudo isso, o leitor precisa passar muito rápido pelo estágio 2 do argumento. A assertiva de que a desigualdade entre ricos e pobres é resultante de um único processo, causador tanto da pobreza do pobre quanto da riqueza do rico, de modo que a boa fortuna de um é obtida ao preço da miséria do outro. Neste ponto, Wallerstein é tão imparcial na seleção de suas evidências que só soa convincente para aqueles que já se encontram persuadidos de antemão. Ele é relutante em apontar a real melhoria na situação econômica de muitos países do terceiro mundo, resultante da administração colonial, ou o subsequente colapso de alguns deles no momento em que deixaram de fornecer a mão de obra barata, por meio da qual haviam prosperado. Ele sequer menciona que a propriedade europeia precedeu a colonização da África, ou que o empobrecimento de países como Tchecoslováquia e Polônia foi precipitado por sua incorporação forçada ao bloco comunista. Ele não dá atenção ao empobrecimento similar, desencadeado pelo comunismo no terceiro mundo. Em Cuba, Etiópia e Moçambique, por exemplo. Tampouco presta atenção no contraste mais revelador de todos, aquele existente entre Taiwan, a China continental, a qual se declarou um país do terceiro mundo em 1955, observação esta que, dentre as definições oficiais da República Popular da China, foi a única que se proveu verdadeira. Todos esses fatos, que claramente exigem uma análise muito mais cuidadosa do que a teoria essencialmente retórica do capitalismo histórico poderia lhes dispensar, são omitidos, assim como o são pelo relatório Brandt e por quase toda a teoria internacionalista que bebeu destas fontes. Isto nem surpreende muito, pois, na verdade, o segundo estágio do argumento internacionalista não é mais importante para a fundação moral do terceiro mundismo do que foi o passo equivalente para o revolucionário marxista tradicional. Para a mentalidade socialista, é suficiente identificar os lugares de privilégios e desvantagem. E disto, partir para a descrição da classe privilegiada como um agente corporativo, sendo em busca de obtenção e manutenção de suas vantagens. E dito isto, o empobrecimento da vítima figura como o corolário óbvio.
Se a teoria que demonstra o processo exato por meio do qual a riqueza do Überhund resulta da pobreza do oprimido ainda não foi encontrada, isto é, apenas um detalhe. Por que esperar pela teoria para sentir, em nome da vítima, o ardente ressentimento que é, em todo caso, seu único bem? Como muitos teóricos do ódio entre as classes, Wallerstein considera necessário desmascarar a face humana do capitalismo. Ele argumenta que a previdência social, a legislação empresarial e até mesmo a representação da classe trabalhadora e o sufrágio universal não passam de sutis acréscimos na monarquia estatal, por meio da qual a força de trabalho é controlada. Aos olhos do inocente, pode até parecer que o Estado burguês tenha com frequência usado sua competência tributária em benefício dos fracos e oprimidos. Mas não se engane, alerta-nos Wallerstein. O poder para taxar era um dos modos mais imediatos pelo quais o Estado assumia diretamente o processo de acumulação de capital, em favor de alguns grupos e em detrimento de outros. Esta afirmação é mera tautologia, tendo em mente o que Wallerstein entende por acumulação, mas é uma tautologia que, sob influência de sua retórica, abre caminho para mais um ataque às formas e meios daquela personalidade internacional corrupta, a classe capitalista. A paranoia implícita na análise de Wallerstein surge, acredito eu, como reação defensiva a uma contradição fundamental do socialismo. É essencial que o objeto do ódio radical seja primordialmente identificado como uma classe, e não como um Estado. Um Estado pode facilmente ser odiado, visto que é uma personalidade jurídica e toma decisões por conta própria. Mas aquele que toma decisões também pode ser influenciado e dissuadido por argumentos. O Estado que não permite argumentação, o Estado totalitário, sofre da mesma insanidade de um indivíduo que não permite a argumentação. É um traço típico dos Estados capitalistas que eles sejam inteiramente governados sobre critérios constitucionais, com liberdade de oposição e de expressão de opiniões divergentes. Estes estados podem ser persuadidos, por pressão política e argumentos racionais, a renunciar às práticas injustas e encontrar meios de ação mais afeitos à justiça. Eles podem ser objetos de correções, como no nosso próprio estado foi por meio de Shaftesbury, Meiners, Disraeli e pelos cartistas da questão da legislação fabril. O Estado revela sua identidade corporativa e sua responsabilidade corporativa precisamente em sua disposição para a mudança. Sendo assim, na mesma medida em que merece culpabilidade, também é capaz de evitá-la. Pois desde que seja constitucional, aberto à persuasão política, a percepção de seus erros deverá desencadear a mudança. É justamente desta visão e do processo político que o radical pretende se esquivar, visto que nada que não seja a revolução, a morte do Estado pode satisfazê-lo. Toda e qualquer mudança constitucional precisa ser descartada ab initio.
E também é preciso deixar claro desde o começo que nenhuma mudança no repertório da burguesia é capaz de satisfazer suas exigências. É por estas razões que o radical direciona o seu ressentimento não para o Estado, mas para a classe que é supostamente representada por ele, e acredita que todas as grandes batalhas ocorrem entre as classes. Este é o motivo verdadeiro pelo qual ele descreve os estados ocidentais como capitalistas. Não importa o que eles tenham, como a Espanha e França, governos socialistas. Tudo isso é muito superficial para ser percebido pelo ponto de vista radical, que enxerga apenas as profundezas inacessíveis aos iludidos. Pondo isto em prática, o radical não precisa se dar ao trabalho de se relacionar com seus opositores e concede-se o direito de rejeitar qualquer mudança ou compromisso que lhe seja oferecido. Por isso, quando as instituições de ensino burguês produziram suas visões esclarecidas e universalistas do homem, contrastando-a com o racismo de que a sociedade burguesa tinha com tanta frequência sido acusada, os radicais antirracistas não puderam perceber esta mudança como uma virtude. Afinal, é uma demonstração de que os corações burgueses podem mudar, mas os burgueses não podem ter corações. O universalismo foi oferecido ao mundo como um presente do poderoso ao fraco. Timeu danos et dona ferentes. Chique. O presente em si mesmo abrigava o racismo, pois ele dava ao que o recebia duas escolhas: aceitar o presente, assim reconhecendo que alguém estava abaixo na hierarquia de sabedoria adquirida, ou recusar o presente, assim negando a si mesmo as armas que poderiam reverter a desigual situação de poder real. Em outras palavras, não importa o que mude no Estado, as intenções da classe dominante permanecem inalteradas. A conclusão acertada que decorre desta mudança não é esta, mas uma que os radicais não conseguem admitir. A conclusão correta é que a classe dominante não é, no fim das contas, idêntica ao Estado. Ela é diferente da personalidade jurídica que se pode culpar. E neste caso, o ressentimento pode ser razoavelmente aplicável. A classe dominante é revelada neste implacável ódio radical pelo que ela é: uma força material que não faz sentido coordenar ou louvar, um fato econômico a ser avaliado não por aquilo que ele faz, porque ele não faz nada, mas por aquilo que ele faz acontecer. Sendo assim, apesar da necessidade radical em personificar a classe, também se lhe exige preservar no cerne de seu pensamento a imagem da classe como algo essencialmente impessoal, além da esfera do julgamento moral. A contradição, que existe de forma análoga no pensamento sobre o racismo, só pode ser evitada se houver o reconhecimento da diferença fundamental entre classe e Estado. Só que reconhecê-la e atribuir-lhe o significado moral que ela demanda é derrubar as teses do terceiro-mundismo. Se mesmo diante de tudo isso continuamos culpando os Estados ocidentais, qualquer que seja a casuística, pelo empobrecimento do bom selvagem, não podemos culpá-los por conta de seu capitalismo, por conta disto que não pertencem ao âmbito superficial da tomada de decisão política, mas apenas à estrutura profunda que está além do louvor e da culpa. Podemos lamentar a confusão intelectual manifesta nessa contradição. No entanto, seu efeito moral é muito mais grave.
Ela encoraja o radical a direcionar o seu ódio àquilo que não possui nem vontade nem racionalidade. Motiva-o a se enganjar não com o mundo real das negociações políticas e da tomada de compromisso, mas com o mundo ilusório e profundo das forças intransigentes, em que luz e trevas lutam por uma ascendência metafísica que não pode ser atingida por mera vontade humana. Este pensamento maniqueísta destrói no radical tanto o espírito de comprometimento em si, quanto a habilidade de perceber o compromisso como um valor político. Deixa-o pronto para aceitar como sua forma predileta de política, uma que só se pode ser superficialmente diferente daquela contra a qual ele se revolta: os procedimentos do governo totalitário, dos quais o compromisso, os ajustes, o criticismo e a forma e a reforma foram finalmente eliminados por uma mudança irreversível. Continua no próximo capítulo. Se gostou, deixe o like, compartilhe em suas redes sociais. Nos apoie com seu Pix. Até a próxima leitura.